Essa é uma pergunta que pode ser bem desconfortável, mas às vezes as perguntas mais importantes são justamente aquelas que a gente evita se fazer. Você está amando ou apenas tentando não ficar sozinha? Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa semana dos relacionamentos. Eu sou a Miriam dos Anjos Macedo, terapeuta vibracional sistêmica, e hoje a espiritualidade trouxe uma reflexão muito profunda aqui para vocês. A frequência vibracional que abriu nessa leitura foi a carta aqui de 100 Hz. Frequência vibracional de 100 Hz, no medo. E essa carta aqui, eu acredito que muitas pessoas não percebem o quanto esse medo pode influenciar as suas escolhas amorosas. Porque nem sempre nós ficamos em um relacionamento por amor. Às vezes nós ficamos por medo, medo de recomeçar, medo da solidão, medo de não encontrar outra pessoa, medo de decepcionar a nossa família, medo de admitir que algo já não faz mais sentido. E quando esse medo aqui assume o volante, nós começamos a aceitar situações que não combinam com aquilo que realmente nós desejamos viver. A primeira carta que veio aqui foi a carta do Cavaleiro de Terra. E essa carta fala de construção, de compromisso, de dar passos concretos. Essa carta aqui me mostra alguém que deseja uma estabilidade, alguém que sonha em construir algo verdadeiro. Isso é muito bonito, mas o problema aqui é quando a necessidade dessa segurança se torna maior do que a necessidade de ser feliz. Porque depois veio aqui o 7 de terra. Aqui o 7 de terra. E essa carta do 7 de terra fala não, me faz pensar aqui em algo muito comum. A pessoa investiu tanto tempo, tanta energia, tantos sentimentos, que começa a pensar: nossa, eu já cheguei até aqui, agora eu preciso continuar. Mesmo quando tudo lá no fundo parece, né, que não está funcionando, e você já percebe isso, que as coisas não estão funcionando, mas você pensa que desistir vai ser um fracasso, porque você já gastou tanto tempo nessa relação que você pensa que isso vai ser um fracasso, que você precisa continuar, aconteça o que acontecer, porque já levou muito tempo para você ter chegado até aqui. Só que nem toda pausa é um fracasso, nem toda mudança é perda. Às vezes, insistir em algo apenas porque você já investiu muito também pode ser uma forma de você se aprisionar. Olha, tá vendo essa árvore? Dá a impressão que ela está sendo puxada por tudo quanto é lado. Olha, parece que ela está amarrada com todas essas coisas que estão aqui, tipo, não parece que ela tá confortável. Olha como ela tem um semblante triste aqui, como se ela estivesse sendo puxada por vários lados. Ela se sente presa. Olha, como se ela estivesse realmente presa em todos esses galhos, em todas essas ramificações aqui, e não consegue sair dali desse meio. É como se você estivesse aqui numa prisão. Só que a terceira carta que veio aqui foi o 3 de terra também, desculpe, 3 de terra. E aqui fala sobre parcerias, de uma construção conjunta, de pessoas caminhando na mesma direção. E aqui que eu quero deixar uma reflexão muito importante para você que está nesse vídeo. Relacionamento saudável não é carregar tudo sozinha. Não é você se esforçar pelos dois. Não é você tentar salvar ninguém. Relacionamento saudável é quando a gente sabe que existe uma troca, quando existe a participação da outra pessoa, quando existe vontade dos dois lados. E o conselho que veio aqui veio com a Rainha de Água, uma carta linda, falando sobre as emoções. Ela fala de sensibilidade, fala
de maturidade emocional, de você parar para ouvir a sua própria verdade. A rainha de água aqui não ignora o coração, mas também ela não ignora aquilo que ela sente. Ela sabe que amor não é apenas apego, não é apenas uma necessidade, não é apenas um medo da ausência. Amor é presença, é escolha, é verdade. Porque aqui também, olha, veio as 3 cartas que vieram antes são naipe de terra, as 3 são de terra. Então é como se você estivesse presa aqui nisso. O que é o naipe de terra? O naipe de terra é o que você já conquistou, o que você já materializou. É como se você estivesse pensando muito, em vez de você pensar nas tuas emoções aqui, você olhar para as suas emoções, você está pensando naquilo que os outros vão pensar, naquilo que está no teu entorno, naquilo que está aqui na materialidade, que são as pessoas, a família. Não é o que você sente. Aqui você tá, ó, no meio de todo esse bololô aqui, de todas essas pessoas, ramificações aqui. Aqui é você, e aqui em volta de você tá todo mundo, ó. É como se todo mundo, ó, tá vendo que tem uma pessoinha em cada um desses lugares, cada um desse daqui, ó, tem várias pessoas, é como se você estivesse, todo mundo falando alguma coisa e você estivesse ficando com esse rosto aqui, com esse semblante aqui, popular, né, com essa cara aqui. O que que eu faço? Porque tá todo mundo falando o que eu tenho que fazer, mas eu não estou ouvindo o que eu realmente desejo, o que eu realmente quero. E o conselho é esse. A espiritualidade está dizendo aqui para você hoje se conectar com as tuas emoções. Se essa pessoa que você está hoje, ou que você gostaria de estar, porque você acha que ama muito ela e não vive sem ela. Se essa pessoa que você tem na sua vida hoje desaparecesse da sua vida amanhã, você sentiria falta dela porque você ama ela? Ou porque você tem medo do vazio que ela deixaria em você? Eu sei que essa pergunta pode ser muito difícil, mas talvez ela ajude você a enxergar algo importante. Porque quando o medo sai da nossa frente, a verdade aparece. E muitas vezes nós ficamos nos relacionamentos por medo de olhar para a verdade. Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque enquanto eu tô no relacionamento, enquanto eu tô envolvida, eu tô vivendo mais a vida do outro do que a minha própria vida. Então eu não tenho tempo para olhar para as minhas verdades. Não tenho tempo para olhar para esse vazio que essa pessoa vai deixar ali, que eu vou ter que lidar com aquilo. Então, eu sei que essa pergunta realmente pode ser difícil para você nesse momento, mas talvez seja ela que ajude você a enxergar algo importante que você precisa ver aí dentro de você. Porque a verdade sempre nos mostra o caminho correto. Só que você precisa dar espaço para você ver essa verdade. Para você ver se essa pessoa realmente é aquilo que você deseja ou ela tá só tapando um buraco que você não quer tirar aí o band-aid, vamos dizer assim, para você não ter que olhar para esse buraco. Então, essa foi a mensagem para você no dia de hoje. Se essa mensagem fez sentido, deixa aqui o seu like, deixa aqui no comentário o que fez sentido para você. Deixa um coração, um emoji de gratidão, seja lá o que for. Mas se ela fez sentido para você, dá esse curtir, compartilha essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Se for a sua primeira vez nesse canal, se inscreve nesse canal. Se você achar que precisa de uma leitura particular, me chama e me conta também, né, se você acredita que existe diferença entre amar alguém e precisar de alguém. Mais uma pergunta para sua reflexão. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Então, um beijo no seu coração e amanhã temos mais uma mensagem. Gratidão.